Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, tem bastante assunto relevante, né? Tem muita notícia importante pra gente abordar. A gente vai fazer uma cobertura, uma análise completa do próximo jogo do Vasco contra o Fluminense. Lembrando que os jogadores voltam aos treinos hoje aí pela manhã, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. E o nosso treinador, Ramon Dias, pode ter 2 reforços de peso para essa partida aí que podem ajudar o Vasco a buscar essa vitória importante. Vamos falar também sobre Maracanã, palco do Clássico na quarta-feira, que ontem teve jogo do Flamengo e após a partida acabar, acreditem vocês ou não, jogadores do Flamengo e o técnico do Flamengo, Tite, rasgaram ali, soltaram o verbo criticando o gramado que é administrado pelo próprio Flamengo, pelo Fluminense. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre mercado da bola, contratações aí, porque o Vasco e Alexandre Matos seguem na busca aí de pelo menos mais 4 contratações, mais 4 reforços. Então a gente vai dar aí uma pincelada, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento em relação às negociações em andamento aí por esses 4 jogadores. Então, primeira coisa, quero convidar você que é vascaíno, você que é vascaína, que está chegando aqui pela primeira vez, para seguir a gente, para se inscrever aqui no nosso canal, porque todo dia, de manhã, de tarde, de noite, sempre que algo urgente acontece, a gente traz para vocês aqui com exclusividade. Então, quem puder, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal. Quem puder também compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares aí nos grupos de Zap, Facebook, enfim, em qualquer lugar, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês. E outra ajuda que você também pode dar é o joinha, né? Aquela curtida, aquele like lá embaixo, né? Porque ajuda muito no engajamento, né? Na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube e também ajuda o próprio Vasco, né? Porque deixando o like, a palavra Vasco cresce, né, em audiência e fica cada vez mais popular aqui na plataforma. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de Campeonato Carioca, né? Ontem o Flamengo venceu o seu jogo contra o Volta Redonda, depois a gente vai entrar no assunto Maracanã, né? Com isso o Flamengo se consolidou ali ainda mais nas primeiras colocações e o Vasco, como a gente sabe, segue na 4ª colocação, precisa vencer aí esse clássico contra o Fluminense para poder garantir a permanência entre os 4 primeiros colocados, né? Que serão os times que irão para as semifinais do Campeonato Estadual. E felizmente temos notícias muito boas para o torcedor vascaíno. Ramon Dias, comissão técnica, devem ter aí 2 reforços de peso. Um já praticamente confirmado, que é Dimitri Payet, né? Cumpriu suspensão automática na última partida contra o Audax, né? Tinha levado o 3º cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, mas naturalmente volta ao meio de campo, né? O nosso jogador mais criativo, acredito eu que no futebol brasileiro hoje é o melhor atleta em atividade, sem sombra de dúvida, né? Um craque internacional, um jogador de seleção francesa, Copa do Mundo, e tá vivendo, né, um momento mágico aí nesse início de temporada. Mas não para por aí. Incrivelmente aí parece que o nosso pirata, o nosso Pablo Verratti, também poderá ir a campo, né? Parece que a recuperação do nosso atacante aí tá sendo muito mais rápida do que se imaginava ali, pessoal do departamento médico, né? Ele que teve 2 fissuras ou fraturas ali nas costelas dele, né? Tava sentindo muita dor, mas ontem ficamos sabendo, né, de pessoas de dentro do clube que parece que o Verratti tá se sentindo muito melhor e a tendência é que até quarta-feira ele já talvez tenha condições de ir a campo, né? De ser aí o titular dessa partida. A gente terá algumas alterações no time titular, provavelmente no sistema defensivo, a volta do João Vitor, no meio de campo 2 mudanças, entradas de Payet e Zé Gabriel ali para as saídas provavelmente do Ryan, que foi atacante no último jogo, e também do Matheus Carvalho, e como eu falei, lá na frente a tendência é que o Verratti ganhe a vaga do David. Com isso, a provável escalação, o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim, nosso goleiro titular, nas 2 laterais, PH, né, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que é outro jogador que na minha opinião hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, com sobras, arrisco dizer isso aí. Trio de zaga, a gente deve ter o Léo aberto pela esquerda, João Vitor aberto pela direita e Guery Medel centralizado, né, como líbero. Meio de campo a gente deve ter Zé Gabriel, Galdames e o Payet, primeira vez em que a gente vai ver esse trio jogando juntos, né? E lá na frente a dupla de ataque deve ser formada com o Adson e com o Verratti, caso ele se recupere a tempo. Caso contrário, essa vaga será disputada pelo David e pelo menino Ryan aí, para saber
quem será o titular ali comandando o ataque vascaíno. Eu tô confiante, tô acreditando muito aí que o Vasco tem condições de fazer um grande jogo, né? Como eu falei, os treinamentos retornam hoje lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. O nosso treinador, o Ramon, ele sabe que o time do Fluminense é uma equipe qualificada, é treinada por um grande treinador que é o Fernando Diniz, gosta, né, de propor o jogo, gosta de manter a posse de bola. E o Vasco aí, obviamente, vem fazendo no início de temporada um pouquinho ali de altos e baixos, né? Mas eu acho que em clássico a coisa é diferente, né? Principalmente um clássico aí que nos últimos anos vem tendo muito atrito, né? Dentro de campo, nos bastidores. Então eu acho que o Ramon vai fazer de tudo para trazer essa vitória, para poder não só consolidar o Vasco entre os primeiros colocados, mas também para trazer moral, confiança, né? Solidificar ainda mais esse início de trabalho em 2024. E como sempre, eu já vou garantir a minha fezinha, né? Vou botar lá R$500 na vitória do Gigante da Colina, na vitória do Vasco contra o Fluminense na BetWinner. E se eu ganhar, vou botar ali mais de R$1.500 no bolso. Se você quiser fazer a mesma coisa e ter um bônus, né? Tem um bônus rolando lá na BetWinner de 130% quando você faz um depósito usando o código MARIO2024, faz o seguinte, corre lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo aqui embaixo, né? Tem o link da BetWinner, você clica nele, se você já é cadastrado, faz o seu depósito com o código MARIO2024 para garantir aí esse bônus promocional. E se você ainda não está cadastrado, não tem problema, se cadastra, usa o código promocional, que além do bônus de 130%, você ainda ganha aí a participação que vai rolar hoje, tá? Um sorteio hoje à noite, às 8 horas da noite, de R$5.000 e 5 camisas dessa daqui maravilhosa. Vou até rapidinho, deixa eu desdobrar ela aqui, porque essa camisa merece, tá? Uma camisa dessa aqui, linda, 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 o terceiro uniforme do Vasco. Então corre lá, aproveita que hoje à noite você pode ser um dos premiados. E agora falar um pouquinho sobre Maracanã, polêmica, né? Como a gente sabe, nesse momento aí está sendo finalizado lá o edital, né? Que o Vasco colocou uma proposta, Flamengo e Fluminense também colocaram propostas deles, né? E uma outra empresa particular colocou também ali a intenção, né, de gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. E ontem tivemos jogo no Maracanã, jogo entre Flamengo e o Volta Redonda, né? E após a partida terminar, cara, é inacreditável falar isso, porque eu nunca imaginei, mas jogadores do Flamengo e o próprio treinador do Flamengo, Tite, rasgaram o verbo, soltaram ali realmente o verbo, falando que o Maraca não tem condição de ter jogo com a condição do gramado, né? Um gramado horroroso, duro, jogadores ali reclamando de lesões aí, né? Sentindo muitas dores, porque, cara, é um gramado ali que não tem cuidado algum, né? Tivemos aí um período agora sem jogos muito grande no final de ano e mesmo assim a dupla Flamengo e Fluminense não consegue cuidar, não consegue administrar o nosso estádio, né? Que é um estádio de todos. Então realmente aí muito triste e mostra, né, que o Vasco deveria sim ter a condição aí de administrar o Maracanã, né? De ser o gestor do Maraca pelos próximos 20 anos. Vamos ver aí como que a mídia vai noticiar isso aí. A gente sabe que eles geralmente se escondem, né? A mídia tradicional acaba escondendo para proteger o Flamengo, para proteger o Fluminense, mas dessa vez não teve jeito, né? O Tite rasgou o verbo, os jogadores do Flamengo ali mostrando total indignação, inclusive o gol do Flamengo de pênalti, né? Foi um pênalti, cara, que coitado do jogador do Volta Redonda, na hora que ele vai dominar a bola quica toda errada, bate na canela dele, um pênalti mandrake também, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, né? Deixa aí isso aí pra galera poder comentar aí nas nossas redes sociais. Eu postei o lance, inclusive, lá no nosso Instagram, lá no nosso Twitter. Quem não segue a gente, aproveita. Siga a gente também por lá, porque você não perde nada durante o dia inteiro. A gente fica postando notícia pra rapaziada. E agora, falar um pouquinho aí sobre o mercado da bola, né? Porque o Alexandre Matos, apesar da gente estar no meio do carnaval, tá trabalhando, tá? Fazendo contatos, reuniões aí, tentando as contratações que o Vasco tanto necessita, mas parece que a situação lá do Pedro Henrique, do Internacional, não avançou, né? Não teve aí um êxito como a gente imaginava que fosse ter ainda nesse final de semana. Inclusive, o Pedro Henrique foi relacionado para o jogo do Internacional que acontece hoje lá no Beira-Rio, né? Então essa negociação deu uma travancada, um jogador de 33 anos, parece que o Internacional quer um valor muito mais alto que o Vasco está disposto a pagar e, cara, é compreensível, né? Não dá para você gastar muito dinheiro com um jogador já com uma idade tão avançada, né? Então o Vasco nesse momento tentando cozinhar, tentando ali convencer o próprio jogador aí a pedir uma liberação, ou pedir ali, né, que o Internacional possa fazer uma negociação por valores mais interessantes aí para todo mundo. Mas enfim, a negociação segue acontecendo, além do Pedro Henrique, né? Lembrando que o Vasco nesse momento ainda busca pelo menos
4 contratações. A gente está falando de um volante, né? A situação do Duqueiroz acabou caindo por terra, né? Por questões ali burocráticas, então o Vasco busca um volante para poder substituir Jair, substituir aí o Paulinho, né? Que se machucaram muito. Também tem a chegada do Sforza, mas Sforza é um menino de apenas 20 anos que ainda pode oscilar, então o Vasco quer mais um jogador para essa posição ali de volante, e o Vasco busca aí jogadores um pouco mais avançados, um meio atacante, né? Um jogador ali que possa fazer sombra ou jogar ao lado do Payet, dependendo aí dos adversários que a gente tiver pela frente, e também mais um ponta, né? Caso o Pedro Henrique não venha fechar, então o Vasco está buscando um ponta aí para jogar aberto pelo lado esquerdo de campo e mais um centroavante aí para brigar por posição com o nosso pirata, com o Pablo Verratti. Então, nesse momento, essas são as situações. Acredito que nos próximos dias a gente deve ter algumas novidades aí, alguns outros nomes aparecendo, né? Tem lá o Barreal, jogador argentino que joga no Cincinnati dos Estados Unidos. Acho que segue observando, né? A negociação dele com o Boca Juniors acabou não indo para frente, né? Não houve êxito do Boca aí nessa contratação. Vasco e Palmeiras, os dois aí sondaram o jogador aí, estão cogitando fazer uma proposta, né? Parece que o Cincinnati quer cerca de 5 milhões de dólares aí nessa negociação. Lembrando que o Vasco emprestou Luca Orediano, né? Para esse mesmo time. Então, de repente, faz um bem bolado, fala assim, ó, em vez de pagar os 5, a gente paga 2, vocês ficam com o Orediano em definitivo. Poderia ser uma boa, né, alternativa aí nessa negociação. Vi lances do atleta, me pareceu bem interessante, né? Um jogador de muita movimentação, habilidoso, boa finalização. E aí a situação de volante, vamos esperar, né? Nenhum nome pintou nos últimos dias, tirando, né, o nome lá do Duqueiroz, que acabou não se concretizando, e também a situação de centroavante. Não temos aí, até o momento, né, nenhum nome que tenha pipocado na imprensa. Mas assim que tiver, a gente posta para vocês aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais, né? Como eu falei, quem não tá seguindo a gente tem o nosso Instagram do canal, que é o Mário Coelho Vasco, tem o Twitter, que é Mário Coelho Vasco, então corre lá, siga a gente, e também tem o TikTok, que é Mário Coelho Vasco. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Mais tarde a gente volta por volta das 4, 5 horas aí, dependendo das notícias, trazendo para vocês atualizações aí do dia do Vasco. Beleza? Grande abraço, grande domingo para todos vocês, um grande carnaval. Se cuidem, não vai beber tudo aí, ainda tem muitos dias aí para você poder curtir pela frente, então se cuida aí que a gente volta mais tarde. Um abraço, tamo junto.